Anatomia da região do quarto ventrículo. O quarto ventrículo, quando visto num corte sagital, pode ser comparado com uma tenda, mas uma tenda invertida, onde o assoalho da tenda, que é formado pela ponte e pelo bulbo, está voltado anteriormente, e o teto da tenda aponta posteriormente. O teto da tenda pode ser dividido numa porção superior e numa porção inferior. A porção superior e inferior do teto se encontram no chamado fastígio. A porção superior do teto do quarto ventrículo está relacionada com a superfície tentorial do cerebelo. A porção inferior do teto está relacionada com a superfície suboccipital do cerebelo. O quarto ventrículo se comunica superiormente com o terceiro ventrículo através do aqueduto cerebral. Ele se comunica também com a cisterna magna através do foramen de Magendie e se comunica lateralmente com a região do ângulo ponto cerebelar através da abertura lateral do recesso lateral, que é o foramen de Luschka. A abertura lateral do recesso lateral está relacionada com a superfície petrosa do cerebelo. Nesse slide nós estamos vendo a superfície petrosa do cerebelo, que é aquela relacionada, aquela voltada à superfície petrosa do osso temporal. E aqui nós podemos ver a abertura lateral do recesso lateral, que é o foramen de Luschka, com o plexo coroide. Ao olharmos a superfície petrosa do cerebelo, nós podemos ver uma fissura que separa a superfície petrosa do tronco cerebral, que é a fissura cerebelo-pontina. Essa fissura tem a forma de um triângulo e as estruturas contidas entre a porção superior e inferior desse triângulo é o que se convenciona chamar de região do ângulo ponto cerebelar. Ao longo da transição entre a ponte e o bulbo, nós estamos vendo a origem do nervo abducente e, mais lateralmente, a origem do nervo facial e vestíbulo coclear. Posteriormente à oliva, nós estamos vendo a origem do nervo glossofaríngeo, do vago e do acessório. E anteriormente à oliva, nós estamos vendo a origem do nervo hipoglosso. É interessante notar a relação entre o flóculo e o nervo facial vestíbulo coclear e entre o plexo coroide e o nervo glossofaríngeo. A ponte e o bulbo formam o assoalho do quarto ventrículo. Portanto, se nós retirarmos, como foi feito aqui, uma porção da ponte e do bulbo, nós estamos começando a ver os constituintes do teto do quarto ventrículo. Aqui foi retirado bilateralmente porções do bulbo e da ponte, e nós estamos vendo
a porção superior do teto do quarto ventrículo e a porção inferior. A porção superior do teto do quarto ventrículo é formada na sua porção mesial por uma fina camada de substância branca, que é o véu medular superior. Extraventricular, nós temos a língula que repousa sobre o véu medular superior. Lateralmente ao véu medular superior, nós temos os pedúnculos cerebelares superiores. Agora, olhando para a porção inferior do teto do quarto ventrículo, nós estamos vendo, por transparência, o nódulo e estamos vendo a tela coroide. A tela coroide se direciona lateralmente, formando o assoalho do recesso lateral. O recesso lateral do lado esquerdo foi aberto através da secção, através da remoção do pedúnculo cerebelar inferior. E aqui nós estamos vendo a abertura do foramen de Luschka. Aqui foi retirado totalmente o bulbo e nós estamos vendo a tela coroide. A tela coroide tem como se fosse a forma de uma letra T, onde os braços superiores se estendem lateralmente, formando o assoalho do recesso lateral, enquanto que a porção inferior se direciona inferiormente, se aderindo ao bulbo e formando o foramen de Magendie mais inferiormente. Aqui foi retirado a tela coroide. A tela coroide se adere superiormente ao véu medular inferior, que essa fina membrana, aqui nós estamos vendo essa fina membrana de substância branca, que é tudo o que restou da comunicação entre o nódulo e o flóculo. O véu medular inferior está localizado logo acima da tonsila cerebelar. Aqui nós estamos vendo as tonsilas e entre as tonsilas nós podemos ver a úvula. As tonsilas foram retiradas dos dois lados para nós podermos identificar melhor o véu medular inferior. Nós estamos vendo o nódulo e as outras porções, das porções inferiores do verme cerebelar, que são a úvula e a pirâmide. Então, as estruturas que formam a porção inferior do teto do quarto ventrículo são o nódulo, o véu medular inferior e a tela coroide. Essa é uma visão da superfície tentorial do cerebelo. A superfície, quando olhamos a superfície tentorial do cerebelo, nós imediatamente podemos ver uma fissura que separa a superfície tentorial do tronco cerebral, que é a fissura cerebelo-mesencefálica. Se olharmos para o interior da fissura, nós podemos começar a ver os pedúnculos cerebelares superiores e o pedúnculo cerebelar médio. A superfície tentorial do cerebelo é aquela relacionada com a porção superior do teto do quarto ventrículo. Nessa figura, nós retiramos parte da superfície tentorial do cerebelo e estamos vendo o núcleo denteado, os pedúnculos cerebelares superiores, o pedúnculo cerebelar médio. Existe um sulco que separa o pedúnculo cerebelar superior do pedúnculo cerebelar médio, que é o sulco interpeduncular.
e estamos vendo a porção mais alta do verme cerebelar, que é a língula. A língula repousa sobre o véu medular superior. Aqui nós ressecamos a língula, o véu medular superior e o pedúnculo cerebelar superior. Então essas são estruturas que formam a porção superior do teto do quarto ventrículo. Removendo essas estruturas, nós estamos olhando para o interior do quarto ventrículo e podemos identificar o assoalho do quarto ventrículo, o sulco mediano. Começamos a ver a abertura lateral do recesso lateral e estamos vendo também o nódulo, um pouquinho da porção superior da tonsila cerebelar e o plexo coroide. É interessante notar que não somente o pedúnculo cerebelar superior forma a porção superior do teto do quarto ventrículo, mas também a porção mais inferior, a continuação do pedúnculo cerebelar superior, que é o núcleo denteado. E onde se localiza o núcleo denteado? O núcleo denteado está localizado logo acima do polo superior da tonsila cerebelar. Essa é uma visão lateral, mostrando o recesso lateral, o polo superior das tonsilas cerebelares e o nódulo. O véu medular inferior, que vai do nódulo ao flóculo, é uma camada tão fina de substância branca que nós podemos ver o polo da tonsila, mas o véu medular inferior está aqui presente superiormente à tonsila cerebelar. Aqui nós podemos ver também o núcleo denteado e o tubérculo do núcleo denteado, que é essa pequena protuberância localizada na porção mais lateral do polo superior da tonsila. Olhando também para o recesso lateral, nós podemos identificar o pedúnculo cerebelar inferior, que forma tanto a porção anterior quanto o teto do pedúnculo cerebelar, do recesso lateral. Essa é uma visão da superfície suboccipital do cerebelo. A superfície suboccipital é aquela mais comumente exposta em cirurgia para se obter acesso ao quarto ventrículo. Nós podemos notar que na superfície suboccipital, ao contrário da superfície tentorial, existe uma demarcação bem nítida entre o verme cerebelar e o hemisfério cerebelar. Existe também uma fissura que separa o cerebelo do tronco cerebral, que é a fissura cerebelo-bulbar. Essa fissura se continua superiormente com o espaço existente entre as duas tonsilas cerebelares, que é a chamada valécula. E aqui nós podemos também identificar a pirâmide. Nessa dissecção, a tonsila foi removida do lado direito e nós começamos a ver os constituintes
da porção inferior do teto do quarto ventrículo. Podemos ver a tela coroide, que se estende inferiormente até o forame de Magendie. Estamos vendo o véu medular inferior e começamos a ver o nódulo que está quase totalmente escondido pela úvula. A fissura cerebelo-bulbar é uma fissura extremamente complexa. Além dessa comunicação com a valécula, ela se estende superiormente no espaço existente entre a tonsila cerebelar e a tela coroide, e entre a tonsila cerebelar e o véu medular inferior. Nesse slide, as tonsilas cerebelares foram removidas bilateralmente. Nós estamos vendo o nódulo, a úvula, a pirâmide, a tela coroide se estendendo inferiormente até o forame de Magendie e se estendendo lateralmente, formando o assoalho do recesso lateral. Estamos vendo também o véu medular inferior. Aqui nós abrimos a tela coroide do lado direito e estamos vendo o recesso lateral com pedúnculo cerebelar inferior e estamos vendo já alguns dos constituintes da parede superior do teto do quarto ventrículo. Podemos ver o pedúnculo cerebelar superior, podemos ver o véu medular inferior, e aqui nós notamos uma pequena protuberância, que é o tubérculo do núcleo denteado, localizado próximo ao começo do recesso lateral. Nós podemos ver também que existe um espaço entre o véu medular inferior e o pedúnculo cerebelar superior, com a sua continuação mais inferior, que é o núcleo denteado. Esse espaço é o chamado recesso superolateral. Aqui foi aberta e removida a tela coroide dos dois lados e podemos ver então os constituintes do teto, da porção superior do teto do quarto ventrículo, com os pedúnculos cerebelares superiores bilateralmente e o véu medular superior na porção mediana.